o anticristo não vai dominar o mundo. A verdade chocante de Apocalipse 13. Então nós iremos ler Apocalipse capítulo 17, versículo 13, de 7 a 10. Só que de antemão, a Bíblia diz que em 2 Timóteo 2,15, que um bom servo fiel, ele é aprovado, testado. Alguém que passou pela prova. Mas existe o oposto, o reprovado, o desaprovado diante de Deus. Paulo afirma, não apenas cristãos, mas obreiro, trabalhador sério no reino. Porém, o que temos visto hoje é uma gama enorme de pessoas indo exatamente no caminho oposto disso. Gente que rejeita a sã doutrina, distorce a palavra, troca compromisso por aplauso, né? Verdade por popularidade e aprovação divina, por aceitação humana. Enfim, várias coisas nesse sistema. Então, a pergunta direta: você quer ser aprovado por Deus ou aceito pelo sistema dos pedreiros livres aí da seita dos 4 compassos? Este estudo e os seguintes sobre essa figura nomeada como anticristo vai confrontar, despertar e ensinar o que realmente significa manejar corretamente a palavra da verdade. E por que isso é mais urgente hoje do que nunca? Né? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque no estudo de hoje eu vou desmantelar um dos maiores embustes da escatologia. São vários, mas este é um dos maiores embustes. E é um só dos muitos. É impressionante ver tanta gente falando sobre o final dos tempos, sem estudar nada. O pior, repetindo o que ouviram de outros, como peças de dominó, caindo umas sobre as outras. Cada um repete sem refletir, sem pesquisar, sem ler, sem conferir, sem entender. Essa turma não tem a menor condição de falar sobre o assunto. E é muita gente. Chega a dar pena ver a ignorância desses chapéus de alumínio do Evangelho. Alguns comentários por aí, mal feitos, tolos, dignos de empalamento, e estou sendo gentil. E tem mais. Essas pessoas e todos que as seguem sempre serão vítimas fáceis de vadios, charlatães, desocupados, falsos profetas e falsos apóstolos. Falsos apóstolos porque os verdadeiros foram apenas 12, escolhidos pelo próprio Salvador. E não posso esquecer dos chamados patriarcas, um termo novo que está começando aí na internet. Uma turma que se autoproclama assim. Eles não sabem nem o que significa patriarca. Predisposição a ser vítima? Quase genética nesse meio. Então, do que eu estou falando? Muitos repetem que o anticristo será um líder mundial. Será mesmo? Ele vai comandar o mundo inteiro? Isso tem respaldo bíblico? Ou é uma imaginação coletiva de quem não estuda? De quem quer só visualização, não tem comprometimento com o ensino? Hoje, em outros estudos, após esse, eu vou desmontar essa palhaçada que tanta gente insiste. Tem gente séria, que são poucos, tá? E insiste em repetir como se fosse verdade. Então é hora de separar a escatologia séria das histórias de domínio mundial de anticristo que circulam por aí, sem nenhum fundamento. Então fica comigo, vamos ler a Bíblia
e disciplinar a matéria de uma vez por todas. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 13, versículo 7 a 10. Sua peleja contra os santos. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi dado poder sobre toda a tribo, língua e nação. A palavra todos. Muito bem. Versículo 8 a 10. E extensão do seu reino, limitada aos 10 reinos dentro do Império Romano. Todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar, a espada é necessária que a espada seja morto. Aqui estão a paciência e a fé dos santos. Observe essa palavra todos. Palavra todos, tá? Vamos disciplinar a matéria. Sempre no final dos meus vídeos, você confere todos os versículos que sustentam o assunto. Assuntos lidos, analisados e minuciosamente estudados. Há tempos, há anos. Versículos na mão, prova na mesa. E ainda assim, os chapéus de alumínio não entendem nada. E o pior, ainda comentam aqui, distorcendo tudo o que foi ensinado. Pegam versículos aleatórios que não tem nada a ver. E muitos nem português sabem direito. Não sabem colocar uma pontuação. Difícil levar essa turma a sério. Então, como eu disse, vamos disciplinar a matéria. Muito bem. Você já percebeu isso em Apocalipse? Antes mesmo da criação do mundo, Deus já tinha um plano, e esse plano envolvia o Cordeiro sendo morto por nós. E isso muda tudo. Não foi improviso, não foi reação, foi propósito eterno. E então vem a parte que faz estremecer. Se alguém está destinado ao cativeiro irá. Se alguém está destinado à espada, pela espada será morto. Isso não é fatalismo, é um chamado à perseverança, fé e fidelidade em meio a este mundo que rejeita a verdade. Prepare-se, porque este estudo revela que nada é do acaso. Nem mesmo o sofrimento, nem mesmo a história, nem mesmo o fim. Então, será que o anticristo vai governar o mundo inteiro? A princípio, sim. Só que vamos disciplinar a matéria. Essa é uma das maiores perguntas sobre a profecia bíblica e talvez uma das mais mal compreendidas. A Bíblia realmente diz que todas as línguas, tribos e nações o seguirão. Mas o que significa esse todos? Então vamos lá. Mundo inteiro, como conhecemos hoje? Não. Ou o mundo dentro dos limites proféticos destinados por Deus? Sim, positivo. Pois bem, quando entendemos que isso se refere aos 10 reinos ligados ao antigo Império Romano, tudo muda. Esse anticristo não será um ditador global, não será um ditador global. Não governará as Américas, nem todos os países do planeta, como muitos ensinam hoje, 98%. Estou sendo gentil, tá? Muito bem. Prepare-se, porque
O que a Bíblia realmente diz é muito mais profundo e muito mais surpreendente do que a maioria imagina. Será que a palavra todos ou todo em Apocalipse significa realmente todo mundo? Então, no texto que nós lemos de Apocalipse 13, a palavra todo ou todo não é literal como muitos pensam. Ela faz parte de uma figura de linguagem. Olha aí, eles não estudam português, eles não sabem nada. Isso aqui é uma figura de linguagem chamada sinédoque, que significa quando uma parte representa o todo ou o todo representa apenas uma parte. E isso não é exceção, é algo usado com frequência nas Escrituras. Nem isso eles percebem. É porque eles não leem, eles não estudam. Entender isso muda completamente a forma como lemos as profecias e desmonta, joga por terra muitas interpretações populares sobre o final dos tempos. Eles não estudam, eles não têm raciocínio, eles não sabem o que é uma figura de linguagem. Então, ouviram bem, chapéu de alumínio do Evangelho, que vivem repetindo o que outros falam sem conferir? Então vamos estudar Bíblia de verdade, mas também gramática, figuras de linguagem, verbos, interpretação de texto, contexto, tudo isso também é espiritual, viu? Porque interpretar mal um texto, que é o que eles mais sabem fazer, não é revelação, é só falta de estudo mesmo. É só estudar. Então agora presta atenção nisso. Muito bem. Continuando. Vamos abrir a Bíblia e ver na prática exemplos da palavra todo. Porque às vezes uma palavrinha muda completamente um ponto, uma vírgula não muda. Uma palavra também muda completamente o sentido de um texto inteiro. E isso muda também a interpretação das profecias. Então vamos lá, vamos ao primeiro. Assim que se estuda a Bíblia, chapéu de alumínio. Eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne que há em espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra. Eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo significa todos. O que há na terra expirará. Gênesis capítulo 6, versículo 17. Percebe o problema de ler tudo literalmente? Então, se levássemos em conta essa declaração ao pé da letra, como muitos fazem com Apocalipse 13, com a palavra todos, né? Então Noé, sua família e até os animais na arca teriam morrido. Afinal, eles também estavam debaixo dos céus e sobre a terra. Só que eles não morreram. Isso prova que entender a linguagem bíblica corretamente não é detalhe, é essencial para não distorcer as profecias. E os chapéus de alumínio são mestres nisso. O segundo exemplo. Tudo quanto na cidade havia destruíram, totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher. Tudo representa todos. Olha esse detalhe que uma esmagadora maioria ignora. Quando a Bíblia diz que todos em Jericó morreram com a queda dos muros, isso não significa absolutamente cada pessoa, porque Raabe e sua família foram o quê? Poupados. Isso prova que nas Escrituras todo, muitas vezes, é linguagem ampla.
não matemática literal. Entender isso muda tudo na interpretação bíblica. Agora eu quero ver, hein, o que vocês dizem disso. Chapéu de alumínio, que vem comentar abobrinha, né, aqui nos comentários. Agora eu quero ver, não é? Que vocês também dizem que o anticristo é líder mundial. Explica isso aqui para mim. Terceiro exemplo, Bíblia, é aula de Bíblia. Quem está ensinando? Eu sou ensinador. Davi e toda a casa de Israel, alegravam-se perante o Senhor. Assim subindo, levavam Davi todo Israel à arca do Senhor. 2 Samuel 6, versículos 5 e 15. E olha essa aqui que desmonta todo literal. A Bíblia diz que todo Israel fez isso. Mas a verdade é que muitos nem sabiam tocar instrumentos. Outros eram jovens demais. E vários nem estavam presentes naquele lugar. Ou seja, todo nem sempre significa cada indivíduo. Significa o conjunto que é representativo. Entender isso muda completamente a leitura do texto. Muda. Percebe agora a importância de estudar português, né? Eles não sabem disso. Eles têm que estudar, entendam, Bíblia de um lado, livro de gramática do outro. E estudar. Atenção, chapéu de alumínio e falsos profetas, antes de saírem por aí profetizando o fim do mundo, né? Eles falam fim do mundo, a verdade é final desta era, ou final dos tempos. Que tal aprender gramática, figura de linguagem e interpretação de texto? Porque entender a Bíblia começa por entender as palavras. Quarto exemplo. A Bíblia tem vários exemplos. Eu escolhi alguns aleatórios. Vamos lá. Joabe ficou ali, fora de seu país, 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões em Edom. 1 Reis 11, 10 a 16. Olha, essa expressão que engana muita gente. Quando a Bíblia diz todo Israel, muitas vezes não significa cada pessoa, como eu disse, mas sim uma parte representativa do exército. Uma frase curta, mas que muda completamente a interpretação do texto. Agora quero ver, chapéu de alumínio, quando o YouTube e as redes sociais pararem de pagar por visualização, porque isso vai acontecer, tá? Quando pararem de pagar por visualização, né? Eu só quero ver quem continua aqui. É bom que você desaparece. E só fica aqui quem realmente quer pregar e ensinar. Porque graças a Deus eu trabalho, ó. Vão trabalhar façam como eu. Porque eu não estou aqui por dinheiro, eu estou aqui por almas. Por verdade e por ensinar. 5. Vendo, pois, todo o Israel que o rei não lhe dava ouvidos, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. 1 Reis 12, 16 e 19. A palavra toda empregada aqui. Vendo, pois, todo Israel. Olha esse detalhe que desmonta muita interpretação equivocada do chapéu de alumínio. Quando a Bíblia diz todo Israel, aqui ela não está falando da nação inteira, mas apenas da parte que se rebelou contra Roboão. Isso não é caso isolado. Vários outros textos confirmam esse padrão. Muitos. Só que vocês não prestaram atenção, né? Entender isso
Muda completamente a forma como lemos as Escrituras. Tomem tento disso. Então vamos falar a verdade sem rodeios. O povo está sendo enganado por vocês, chapéu de alumínio, falsos profetas, pregadores de Araque. Chapéu de alumínio que só repetem, igual o papagaio faz. Repetir o que ouviram sem estudar. Chega de engano. É hora de Bíblia, verdade e responsabilidade. 6. É dito que Nabucodonosor, que Deus o fez governador sobre todos os homens, mas a antiga Babilônia governou apenas parte da terra. Parte da terra. Todos os homens. Agora segura essa, porque isso muda tudo. A Bíblia diz que a Grécia governou toda a terra, mas nunca reinou sobre a Itália, Espanha e muitos outros povos. É ou não é? Depois diz que Roma dominaria toda a terra. Toda a terra. Mas sabemos que isso não incluía nem toda a Europa, nem a Ásia inteira, muito menos as Américas, África, Austrália ou as ilhas. Então, o que significa esse todo? Significa todos dentro do alcance daquele reino, não o planeta inteiro. Entender isso é chave para não distorcer profecias, especialmente Apocalipse. Vamos falar sério agora. Eu já estou falando, mas vamos usar um pouco mais de seriedade. Estamos vivendo uma crise de verdadeiros ensinadores da Bíblia. E uma sobra de gente querendo dinheiro fácil, enganando os outros. Quer ganhar dinheiro? Quer ganhar dinheiro? Vá trabalhar. Ganhe com o suor do seu rosto, com sua labuta diária. Não inventando doutrina, nem distorcendo a palavra de Deus, nem estudando os algoritmos aqui para chamar visualização e ensinar errado para o povo. Bíblia não é negócio, é verdade, é vida. Vamos lá, 7. Em Mateus 3, 5, 6 lemos: ia ter com ele João, Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Olha só, aqui ainda foi mais específico, regiões, províncias de adjacência. Olha esse detalhe que quase ninguém percebe. A Bíblia diz que que gente de todos os lugares foi a João. Mas sabemos que fariseus, saduceus, mulheres, crianças, doentes e muitos outros nunca foram batizados por ele. E muitos nem sequer ouviram no Jordão. E outros talvez nunca ouviram falar dele. Ou seja, todos nas Escrituras nem sempre significa cada indivíduo, mas um grupo representativo. Entender isso muda tudo. Então, recado direto agora. Chapéus de alumínio, falsos profetas, pregadores de Araque e youtubers que buscam primeiro dinheiro em vez de almas, vocês estão muito mal. Muito mal. Preciso voltar todos vocês para o Mobral. Para o Kumon, enfim. Vão estudar língua portuguesa, eu insisto nisso. Interpretação de texto. Parem de ficar repetindo um ao outro como papagaio. Porque Bíblia não é palco, é verdade. Então vamos a outra aqui. Em Lucas capítulo 2, versículo 1 a 3, somos informados de que César Augusto emitiu um decreto para que todo mundo se alistasse
e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E aí? E aí? Agora, presta atenção nesse detalhe histórico. Nenhuma lei de um imperador romano jamais alcançou os países fora do império. Então, quando a Bíblia diz todos, aqui isso só pode significar dentro dos domínios de Roma, sob o reinado de César Augusto, não o mundo inteiro. Um detalhe pequeno, mas que muda completamente a interpretação do texto. Está vendo como isso faz diferença? Percebam, né? Não fique com raiva de mim não, mas percebam. Dominar a língua portuguesa, largar porcaria de TV, boteco de quinta categoria, cabaré e essa festa da carne para Baal, que chamam de carnaval, que já vai começar aí, tudo isso molda a mente e o coração. O que é urgente mesmo é o ensino bíblico verdadeiro, não esse mingau ralo apresentado aí, mas alimento sólido, profundo, que transforma vidas e que ensina. 9. Em Romanos 1:8, Paulo declara: em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Olha esse detalhe que muda tudo. Quando o texto diz isso, ele não está falando do mundo inteiro, mas que a igreja de Roma era conhecida em muitas partes do império. Multidões fora de Roma e até dentro do próprio império nunca tinham ouvido falar da fé cristã. De novo, todos não significa todo mundo, significa todos dentro daquele contexto. 10. O evangelho foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. E Romanos 10:18, onde se diz que ele foi pregado por toda a terra e até os confins do mundo. Pega essa aqui agora. O evangelho ainda não chegou a todas as nações. Então é óbvio que o mundo inteiro não foi evangelizado nos dias de Paulo. Foi? Não. Isso prova que quando a Bíblia fala todo mundo, muitas vezes está falando do mundo conhecido daquela época, não do planeta inteiro. 11. Em Atos 11:28, somos informados de uma fome em todo o mundo que teve lugar na época de Cláudio César. E aí? Olha isso aqui. Vou ter que estar com esse papel, né? Que eu estudo. A Bíblia fala de fome seca, mas elas não atingiram todo o Império Romano, muito menos todos os continentes e ilhas do mundo inteiro, do globo inteiro, do planeta inteiro. Do globo, tá? Porque tem os doidos aí, né? Da Terra planos, né? Muito bem. De novo, quando o texto diz todos, está falando do alcance daquele tempo, não do planeta inteiro. Ensinar a Bíblia é coisa séria demais para ficar brincando de versículo fora do contexto ou moldando o texto sagrado ao gosto da própria religião. Bíblia não é massinha de modelar. Essa fase de criança nós já passamos. Massinha, minha sobrinha, brinca. Não dá para torcer, esticar e dizer, ficou revelação.
Agora, aos falsos profetas, chapéus de alumínio e papagaios teológicos de repetição automática. Desliguem o modo imitar, o modo copiar e colar espiritual e liguem o modo ler, estudar e pensar. Porque repetir sem entender não é dom, é eco. Bíblia exige estudo sério, exige abandonar o que atrasa, exige aprender até figura de linguagem, como a sinédoque, que é o assunto de hoje. Toma-se uma parte pelo todo ou todo pela parte, que desmonta metade das teorias mirabolantes da internet e dos falsos profetas. Mas o povo não estuda, aí fica para trás. Como meu pastor dizia, quem lê e estuda sabe mais. Quem não lê faz diabruras na internet. É assim que se ensina a Bíblia. Com verdade, responsabilidade e sem chapéu de alumínio apertando o cérebro, que não está entendendo nada. Continuando. Então, bons exemplos, tem muitos. Centenas de exemplos na Bíblia provam que a palavra todos nem sempre significa cada pessoa. Muitas vezes significa uma parte representativa. Então não dá para sair dizendo que Apocalipse 3 ensina que o anticristo vai literalmente governar o planeta inteiro e matar todo mundo que não tiver a marca. Isso é uma tolice histriônica. Se levássemos tudo ao pé da letra, teríamos que dizer que os impérios antigos governaram toda a terra, o que não governaram. Porque o Brasil não existia, Canadá não existia. João batizou todas as pessoas das regiões vizinhas. Não batizou. O evangelho já foi pregado ao mundo inteiro nos dias de Paulo. Não foi pregado. Se até hoje não foi. Então o que fazemos? O que fazemos? Chamamos os escritores bíblicos de mentirosos? De falsos mestres? Ou será que fazemos o óbvio? Entendemos figuras de linguagem como entendemos no dia a dia? Vamos condenar a Bíblia por usar linguagem humana? Ou vamos aprender a interpretá-la como gente madura na fé? Então vamos raciocinar um pouco, vamos pensar um pouco, como dizia o Telecurso 2000. Se alguém dissesse, toda a cidade estava lá ontem à noite, você entenderia que foi muita gente. Não que absolutamente cada morador saiu de casa, certo? Agora imagina uma lei dizendo, toda tribo, língua e nação deve se registrar. Você pensaria no mundo inteiro? Claro que não. Só os povos sob aquele governo. Então por que, quando lemos isso na Bíblia, fingimos que perdemos essa mesma lógica básica? Entender como usamos linguagem no dia a dia é essencial para não distorcer as profecias, mas eles fazem o contrário. Aqui vai um exemplo claro, bíblico e bem atual. Imagine que o diretor de uma escola diga, toda a escola participou da reunião ontem. Isso não significa que absolutamente cada aluno, professor, funcionário e terceirizado estava lá, mas que uma grande parte representativa participou. Da mesma forma, quando a Bíblia diz todos, muitas vezes quer dizer todos.
né, daquele contexto, não cada indivíduo do planeta. Outro dia, onde eu trabalho, teve uma palestra, a maioria foi, todos não foram. Mais um exemplo, um professor diz, todo mundo foi mal na prova. Isso não significa que absolutamente ninguém tirou nota boa, mas que a maioria teve dificuldade. Mas que a maioria foi mal na prova. Um enfermeiro diz, todo o hospital estava em alerta ontem à noite. Isso não significa que cada funcionário, né, estava presente ou acordado, mas que o hospital inteiro entrou em protocolo de emergência. É assim, gente. Agora me diz, deu para entender ou não? Tomem tento. A palavra todos na Bíblia precisa ser entendida conforme o contexto. Quando significa todos, sem exceção, o próprio texto deixa isso claro. Mas quando se refere apenas a uma parte, isso também aparece claramente na passagem ou em textos paralelos. Por exemplo, quando Paulo diz que Deus quer que todos os homens se salvem, de 1 Timóteo 2,4, é literalmente todos. Mas quando lemos que todos iam a João para serem batizados, sabemos que muitos não foram. Logo, é linguagem figurada para dizer que muita gente foi. Isso é simples, isso é lógico. Moral da história. Bíblia se interpreta com bom senso, contexto e estudo, não com chapéu de alumínio. Agora, junta tudo que vimos, porque isso é decisivo. Nos dois testamentos, Deus usa termos universais para falar de reinos e reis. Mas esses termos sempre significam grandes extensões, não o planeta inteiro. Então, por que com o anticristo seria diferente? Se várias passagens limitam claramente seu poder a uma parte da Terra, não faz sentido transformar o todos de Apocalipse 13 em algo global. Como 98% e passa a mão no topo, como 98% aí fazem. Repetindo, Bíblia se interpreta pela própria Bíblia, não por teorias modernas. Agora segura essa, porque isso muda tudo sobre Apocalipse 13. A Bíblia não fala de um império mundial genérico. Ela limita claramente o reino do anticristo a 10 reinos, formados dentro dos limites do antigo Império Romano. Esses 10 reis, eles entregam seu poder à besta, lutam contra o Cordeiro e são derrotados na segunda vinda de Cristo. Depois eles mesmos destroem a prostituta de Apocalipse 17, cumprindo exatamente o plano de Deus. Nem o plano de Deus eles estudam, eles não sabem nada. Ou seja, nada fora de contexto, nada fora do roteiro divino, e muito menos um domínio global como muitos apregoam por aí. Agora preste atenção. Nesse detalhe que desmonta muita teoria apocalíptica aí. Se a besta tem 10 chifres, e esses chifres são 10 reis sobre 10 reinos, então essa é exatamente a extensão do poder do anticristo, não o planeta inteiro. Quando o texto diz toda a língua, toda a tribo, toda a nação, né?
está falando das tribos, línguas e nações dentro desses reinos. E quando diz que todos o adoram ou recebem a marca, significa um grande número desses cidadãos, não toda a humanidade. Apocalipse 13 fala de uma lei imposta nesses reinos, mas nem sequer afirma que ela será cumprida por todos, nem mesmo ali. Então vamos lá. Agora preste atenção, porque Daniel já revelou isso séculos antes. Em Daniel 7, o reino do anticristo é claramente limitado a 10 reinos, simbolizados por uma besta com 10 chifres, e de dentro dele surge um pequeno chifre, que derruba 3 e assume o controle. Daniel investiga, pergunta e descobre. Esse poder nasce do mesmo império, não de fora, não do mundo inteiro. E nesse chifre, ou melhor, esse chifre pequeno faz guerras aos santos até 3 coisas acontecerem. O ancião de dias vem, o reino é entregue ao Filho do Homem e os santos passam a reinar. Ou seja, trocando em miúdos, o poder desse anticristo é real, porém limitado e termina esmagado pela vinda gloriosa de Cristo. Ele vai morrer. Isso eles não falam. Esse chapéu de alumínio não fala que esse anticristo vai morrer. Eu nunca vi nenhum deles falar. Agora segura essa. Poderosa, hein? Nenhuma dessas 3 coisas ainda aconteceu. O chifre pequeno não foi destruído, os santos ainda não tomaram os reinos do mundo, e não existe hoje esse homem fazendo guerra contra os santos. Então a resposta é clara. O chifre pequeno ainda é futuro, assim como os 10 chifres e todos os eventos ligados a eles. Nós já estamos vendo o nascedouro dele. Bíblia não trabalha com especulação, trabalha com texto, contexto e coerência. Agora presta atenção, porque Daniel explica o fim com detalhes impressionantes. Os 10 chifres são 10 reis que surgem do mesmo reino, o antigo Império Romano. Depois deles aparece outro, o chifre pequeno, diferente de todos, que derruba 3, fala contra Deus, persegue os santos e tenta mudar tempos e leis. Seu domínio dura 3 anos e meio, mas então o juízo vem. O poder dele é destruído, degolado. O reino é tirado das suas mãos. E o domínio eterno é entregue aos santos do Altíssimo. Ou seja, o mal sobe, mas o reino de Cristo vence e vence para sempre. Não são todos os reis do mundo. São apenas 10 reis que entregam seu poder à besta e governam com ela por 42 meses. Daniel deixa claro, esses 10 reinos surgem do mesmo império, o antigo Império Romano. Então, quando esse anticristo impõe sua lei de adoração em marca, seu domínio está limitado a esses 10 reinos, não ao planeta inteiro. Deu para entender? Bíblia é clara. Quem exagera são as teorias modernas do chapéu de alumínio. Agora segura essa, porque isso desmonta muita profecia da internet. Brasil, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Chile e todos os países fora do antigo Império Romano não estarão sob essa lei, nem sob o governo do anticristo. Por quê?
Porque Deus disse que os 10 reinos vêm daquele mesmo império. E ponto final. Então, que lógica é essa de sair colando dezenas de chifres na besta e esticar o texto bíblico para o planeta inteiro? Que doideira é essa? Que maluquice é essa? O que se ganha em distorcer a Escritura? Não é mais sensato crer no que Deus disse do que nas teorias dos homens? A profecia vai se cumprindo do jeito que Deus falou, não do jeito que a internet imagina, ou que os chapéus de alumínio afirmam, baseado em suas interpretações bizarras. Então, agora presta atenção nesse detalhe que quase ninguém comenta. Daniel 11 diz que quando esse anticristo quebrar a aliança, invadir a Palestina e assumir poder, muitos países cairão. Mas não todos. Edom, Moabe e Amon escaparão. E se até países vizinhos da Palestina ficam fora do seu domínio, imagine os que estão além dos oceanos e nunca fizeram parte do Império Romano. Isso destrói a ideia de um domínio mundial absoluto e confirma que o poder dele será limitado, como a Bíblia sempre ensinou. Agora segura essa cena profética impressionante. Quando esse tal anticristo quebrar o pacto no meio da 70ª semana de Daniel, o principal contingente de Israel vai fugir da Judéia. Eles correrão para Edom e Moabe, dentro dos limites do reino da Jordânia no Oriente Médio, hoje, Jordânia, para um lugar preparado por Deus, onde ficarão protegidos enquanto todos estarão sob pressão do domínio dele. Todos, não é todos. Isso prova que, mesmo no auge da perseguição, Deus continuará atuando, cuidando dos seus. Agora, segurar essa, porque isso muda tudo sobre o domínio do anticristo. Daniel 11 diz que, mesmo depois de conquistar muitos países e subjugar a Palestina, o anticristo ficará aterrorizado com rumores do Oriente e do Norte e sairá para a guerra. Isso prova uma coisa clara. Existem nações ao norte e a leste dos 10 reinos que não estarão sob o domínio dele. Não aceitarão sua marca e ainda lutarão contra ele. Raciocínio. Ou seja, o poder dele é grande, mas não é global. Agora segura essa porque isso desmonta mais o mito popular. São muitos. Os chapéus de alumínio são muito criativos. Além de repetidores, muito criativos. Para o mal. Zacarias revela que muitos, inclusive dentro dos 10 reinos, não terão a marca da besta e mesmo assim não serão mortos. Ele descreve o dia em que Cristo volta com os exércitos do céu, liberta Jerusalém e estabelece seu reino. Depois disso, pessoas de várias nações sobem todos os anos para adorar o Senhor e quem não subir sofre juízo. Ou seja, nem todos seguem a besta, nem todos são mortos. E o reino de Cristo triunfa sobre todos. Aí sim é literal. Agora segura essa, porque isso destrói. Essa prova bíblica é incontestável. Agora segura essa prova bíblica incontestável. Agora segura essa prova bíblica incontestável.
mesmo dentro dos 10 reinos do anticristo, nem todos terão a marca, nem todos serão mortos. Daniel diz, é só ler, Daniel diz que o Egito não escapará do domínio dele. Mas Zacarias mostra egípcios vivos num reino milenar, adorando em Jerusalém. E Apocalipse 14 deixa claro, quem recebe a marca está condenado. Logo, esses não receberam. Isso prova que até sob o governo desse anticristo limitado, haverá pessoas que escaparão da marca, da morte e também do juízo. Agora segura essa, porque isso destrói o mito do controle mundial total. Esse anticristo vai criar uma lei para obrigar todos os 10 reinos a adorá-lo e receber sua marca, sob pena de morte. Mas aqui está o detalhe. Ele estará ocupado demais, guerreando contra as nações do norte e do leste para conseguir impor isso em todo o território em apenas 3 anos e meio. Deu para entender? Como toda lei humana, haverá brechas, autoridades locais, influência, ganância, distância geográfica, montanhas, bunkers, vamos dizer assim, desertos, zonas rurais. Muita gente nem ficará sabendo da lei, quanto mais da marca. E fora dos 10 reinos, nenhuma nação será afetada. Nem mesmo povos inteiros da África, da Ásia, da Austrália ou das Américas ouviram falar dele nesse curto período. Afinal, milhões hoje ainda não ouviram falar de Cristo. Imagina ouvir do anticristo em 42 meses. Isso não tem cabimento. A Bíblia é clara, o domínio dele é regional, limitado e temporário. E Deus continua soberano sobre tudo, sobre o desenrolar dos acontecimentos proféticos. E se eu te disser que nem todas as nações seguirão o anticristo? Se todas cooperassem na destruição de Israel durante a tribulação, não existiriam as chamadas nações ovelhas. Só que Jesus disse claramente que elas existirão. Elas existirão. Quando Cristo voltar, verbo vir, voltar em glória, ele reunirá todas as nações e fará uma separação solene. Ovelhas à direita, as que socorreram, protegeram e agiram com misericórdia, bodes à esquerda, as que rejeitaram, perseguiram e fecharam o coração. Então o choque é este. Jesus revela que servir aos perseguidos, aos famintos e aos rejeitados na verdade, servir ao próprio Cristo. E isso decidirá quem entrará no reino e quem enfrentará juízo eterno. Ou seja, trocando em miúdos, nem todos seguirão o anticristo. No meio do caos, ainda haverá povos que escolherão a justiça. E isso muda tudo. Imagina o céu abrindo e Jesus descendo com os exércitos, descendo com os exércitos celestiais. Isso não é ficção. A Bíblia diz que isso acontecerá logo após os últimos 3 anos e meio da tribulação. Exatamente quando o anticristo tentar exterminar Israel. Então virá o dia mais decisivo da história. Armagedon. De um lado, o anticristo e seus exércitos. Do outro, Cristo, o Rei dos Reis, descendo do céu para derrotar o mal de uma vez por todas. Nesse momento, Jesus pisará na terra
destruirá seus inimigos e estabelecerá seu reino eterno no mundo. Não é apenas o fim da guerra, é o início do reinado glorioso de Cristo no mundo, o verdadeiro líder mundial. Então, depois do Armagedon, começa o maior julgamento da história. Assim que a batalha terminar no Vale do Megido, em Israel, Jesus reunirá todas as nações sobreviventes e o critério será surpreendente. Como trataram o povo judeu? Alguns ouvirão as palavras mais poderosas já ditas. E quais são elas? Vinde benditos de meu Pai, herdem o reino. Isso provará que não receberam a marca da besta e escaparam da morte, mesmo vivendo dentro ou fora do domínio do anticristo. Mas isso também revela algo chocante. O plano da besta de exterminar Israel e dominar o mundo fracassará. Nem toda a Ásia, nem todas as nações distantes estarão sob teu controle. O rei voltará e o reino será restaurado. Pega essa lógica que explode muitas teorias conspiratórias, tá? Apocalipse 13:4 deixa claro algo simples, mas poderoso. Se os seguidores do anticristo dizem quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Isso prova que existirão outros governos, outros poderes, fora do controle desse anticristo. Se ele dominasse tudo como os chapéus de alumínio dizem aí, não haveria comparação, não haveria desafio, não haveria ninguém contra quem lutar. Ou seja, nem todo mundo será governado pela besta, e isso a Bíblia deixa claríssimo. Olha essa revelação que muita gente não percebe. Apocalipse 16, versículo 13 a 16, mostra que nem toda a terra estará sob o domínio do anticristo. Não. Se todos amassem a besta e obedecessem a sua marca, por que ele precisaria enviar falsos profetas possuídos por espíritos malignos para convencer reis a lutar no Armagedon? Os 3 espíritos imundos. Hein? Vamos raciocinar. Esse pessoal não consegue mais pensar. A realidade é clara. A besta só tem 10 reinos. E ainda assim precisa de ajuda sobrenatural para mobilizar outros reis da terra. O diabo e a besta sabem quando Cristo vai voltar. Então eles tentam manipular as nações para enfrentar o rei no dia do seu retorno. Então, tomem tento. Muitos reis e nações não estão sob o poder do anticristo e ele precisa de todo tipo de truque e influência demoníaca para tentar cumprir seus planos. Então preste atenção nisso porque é um choque de realidade. Apocalipse capítulo 14, versículo de 9 a 12, é claro e definitivo. Toda pessoa que aceitar a marca da besta, fala de marca, não fala de chip, de código barra, nada, é uma marca. Recebe a marca, adorá-la, estarão condenadas ao inferno sem exceção. Agora raciocina comigo. Muitos estudiosos modernos dizem que todos na terra receberão a marca e adorarão o anticristo, os falsos profetas, chapéu de alumínio. Mas se isso fosse verdade, quem sobraria para ser governado por Cristo pelos santos no milênio? Em chapéu de alumínio. A Bíblia deixa claro que todas as nações serão governadas por Cristo e seus santos para sempre.
Ou seja, trocando em miúdos, não é possível, ou melhor, é impossível que o anticristo domine todo o planeta. Alguns escaparão da marca, não serão mortos, e serão os que povoarão a terra sob o reinado de Cristo. A lição: não caia na história de domínio global total do anticristo. Isso é uma estupidez histriônica. A palavra de Deus mostra limites claros para ele. Pega essa reflexão que desmonta muita teoria sensacionalista sobre o anticristo, que esse chapéu de alumínio cria e vive repetindo. Se o anticristo realmente fosse matar todas as pessoas que se recusassem a adorá-lo em todo o planeta, ele precisaria fazer contato direto com cada habitante da Terra em apenas 3 anos e meio. Existem vários idiomas, vários dialetos. Para colocar em perspectiva, isso superaria tudo que Deus, Cristo, a igreja conseguiram em mais de 2.000 anos de evangelização. Então, tomem tento. O poder do anticristo será limitado a uma região da terra, os 10 reinos que surgirão dentro do antigo Império Romano. Não é no mundo todo, é Europa, Oriente Médio e Norte da África. Haverá muita gente fora do controle dele, que não receberá a marca da besta e não o adorará. Ou seja, Brasil, Canadá, Austrália, Argentina e muitos outros países não serão governados pelo anticristo. Ele não será um ditador global, como os tolos aí dizem. E aqueles que escaparem serão governados por Cristo e seus santos para sempre. Então, para concluir o assunto de hoje, se você prestou atenção em tudo até aqui, já percebeu algo fundamental. O anticristo não dominará o mundo inteiro. A Bíblia é clara. Seu poder será limitado a 10 reinos dentro dos limites do antigo Império Romano. Nem todos obedecerão, nem todos receberão sua marca, e muitos escaparão da morte. Isso desmonta teorias tolas, sensacionalistas de controle global total. 98% aí ensina isso. Que circulam por aí. Brasil, Austrália, Canadá, Panamá, não estão sob seu domínio. Nem precisariam estar. O plano de Deus é soberano e o anticristo só será um peão temporário no roteiro divino. A lição final: mesmo no auge da tribulação, Deus preserva aqueles que escolheram a fé. Ele não é surpreendido pelo mal, nem o mal escapa ao seu julgamento. Cada tribo, língua e nação que se submeter ao anticristo está contida em um contexto limitado, não o planeta inteiro. Quando Cristo voltar, ele esmagará o poder da besta, estabelecerá seu reino eterno aqui na terra, e os santos governarão com ele para sempre. Ou seja, nada nos eventos finais, nada está fora do controle de Deus, nada fora do seu plano. E o anticristo não passa de um capítulo temporário na história, enquanto o reino de Cristo é eterno. Mensagem final para você que estuda a Bíblia: não se deixe enganar por teorias mirabolantes ou profetas da internet. Estude, entenda o contexto, conheça as figuras de linguagem e aprenda a ler a Bíblia como ela deve ser lida, com profundidade, seriedade e discernimento. Resume uma frase: o anticristo tem poder,
mas limitado. O mal tem prazo, mas o reino de Cristo é eterno. E aqueles que permanecem fiéis nunca serão esquecidos. Mais uma dica. Eu deixo todos os versículos que respaldam o assunto. Tudo. Sempre no final dos meus vídeos eu deixo tudo para que vocês leiam e estudem. Ao estudar a Bíblia, adquira um livro de gramática. Escrevam, façam rascunhos. Estudem gramática, é a Bíblia. E você vai aprender a Bíblia como ela é. Não do jeito que esses desocupados da internet aí fazem. 98%. Dizem que anticristo vai ser líder global. Todos eles, a maioria deles. 98%. Isso é uma loucura. Esse pessoal entrou numa psique tenebrosa. E ainda colocam capas de vídeo, né? Anticristo, líder mundial. Nada maior. E pesquise na Bíblia os vários exemplos, onde todos é uma figura de linguagem. Eu trouxe 11. Eu poderia trazer mais. Existem muitos exemplos, além de bíblico, no nosso cotidiano. Então, virá outros vídeos após esse sobre esse anticristo, né? Como aí o chapéu de alumínio, anticristo é quem? É fulano, é Beltrano. Eles dizem que é o Macron. O Macron vive levando, apanhando da mulher dele. Como que Macron é anticristo? Faz-me rir, né? O Macron leva bordoado da mulher dele. Na saída do avião, ele aparece com o olho roxo na televisão, né? Nos vídeos aí que, né, de geopolítica, eu acompanho geopolítica séria, de canais sérios também, como o Geoforça, o Arte da Guerra, e tantos outros dessa turma boa aí do Arte da Guerra, do Rubão. O anticristo aparece lá, o suposto anticristo Macron, com o olho roxo, ou vermelho, leva tapa na cara. Para esse chapéu de alumínio, o Macron é o anticristo. Uma parte do chapéu de alumínio, as outras partes já diz que é Erdogan, é o Trump. Trump é pedófilo, pô. A única coisa que ele é, né? Mas isso aí é um assunto para os próximos vídeos. Eu me despeço aqui. Valeu!